Olá, muito boa noite, 21 horas e 2 minutos desta terça-feira, 16 de outubro de 2018, está no ar o nosso Estação Hamburgo, ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com ou ainda na nossa página no Facebook. Acompanha a nossa Vale TV, os horários alternativos Estação Hamburgo aqui pelo 14 ou ainda no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Tecnolar, produtos, peças, acessórios, assistência técnica para uso e manutenção da sua casa ou empresa, mais de 25 mil itens. O que você precisa está na Tecnolar, central de alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a central de alarmes. Mercator, feiras e eventos. Vem aí a 0 grau. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Lockfer, fechaduras digitais e biométricas, molas dobradiças e acessórios é na Lockfer. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Mas uma boa noite especial ao nosso telespectador que nos acompanha aqui com muito carinho sempre às 21 horas. Ontem a gente acabou conversando muito pouco sobre o Dia do Professor. O debate político tomou conta. E como está acontecendo nas eleições, infelizmente a educação passa à distância, tanto na proposição quanto também no debate, né? Um debate muitas vezes sem educação. Não foi o caso dessa turma ontem, um debate bom, mas não exatamente nesses termos. Agora, a falta de propostas para a educação, senhoras e senhores, é algo infeliz, assustador. Senhores, eu quero receber o nosso amigo Ivan Carlos e perguntar para ele de cara, assim, o que te fez ser polícia, doutor? Foi o Gil Gomes, hein? Que nos deixou hoje aos 78 anos, né? 78 anos. Aqui e agora. Quem não lembra desse programa que foi um sucesso lá nos anos 90? O que me fez ser polícia sempre foi. Nos 90 tu já estava cansado de trabalhar de polícia, não é isso? Eu entrei na década de 90, início dos anos 90, entrei e já fazem lá, se vão mais de 25, 26, 27, sei lá quantos anos já. 93, 94, alguns anos. Então eu posso já fechei meu tempo já Gomes. De aposentadoria e já estou aí só esperando promoção para ir embora para casa, vestir o pijama. Tô louco por isso, porque tá cada dia mais difícil ser polícia. Tu promete pra mim que tu vai para casa vestir o pijama? Para casa a gente não vai nunca, né? É difícil. Às vezes polícia, sempre polícia, mas eu vou ficar lá dando meus cursos táticos aí, que eu faço aí, que eu dou meus cursos táticos e continuar treinando esse pessoal novo que vai entrando, mas não quero mais ser linha de frente, não quero mais investigar, não quero mais ter a informação, eu quero só dar a formação para os novos que estão entrando aí. O restante deixa para... E a política, doutor Ivan, faz parte desses planos futuros aí, hein? A política sempre Ivan fez uma votação hiper expressiva na última eleição como candidato a vereador. Para quem chegou nos 45 do segundo tempo, nunca concorreu a um cargo eletivo fez sem dinheiro na marca do pênalti ali, rapaz, até que fez 1.016 votos para um cargo concorrido como é o de vereador em Novo Hamburgo. Eu te dizer assim, foi bem votado, mas a política é que nem a matemática, a política está 24 horas na nossa vida, né? Eu acho que política, eu vou morrer com a política, né? Vou morrer, mesmo que eu não esteja atuante na política, mas vou estar nos bastidores aplaudindo, vendo, fazendo meus cálculos e torcendo, né? Doutor Mário Bocasso, muito boa noite. Boa noite. Vai morrer fazendo política, doutor Mário? Eu vou. Eu sou um ser Não morrer literalmente politizado. ali na esquina fazendo política. Hoje faleceu na Assembleia Legislativa, né? É um assessor, né? Assessor, deputado Fichinha. Aqui, deputado Fichinha. É o sapiranguense, né? Sapiranguense, Becker. Paulo Becker? Me ajude. Silvio Becker. Silvio Becker. Silvio.
infelizmente, faleceu. A política é uma cachaça, como se diz, né? É uma coisa muito inspiradora quando se faz uma política decente e progressiva e que tenha preocupação com a população e que busque, de alguma certa maneira, preencher uma lacuna necessária que e só pode ser feito pela política. Por isso que a política é indispensável. Nós temos que ter política, nós temos que fazer política boa e política sadia para que a gente consiga melhorar a nossa estrutura social, o local onde a gente vai viver e viva. E a cidade é o local, é a microcélula de tudo isso. Nada aconteceria no Brasil, na nação, se nos municípios não houvesse. Então eu sou partidário, gosto de participar partidariamente. O velho e falecido Ulisses Guimarães assinou a minha primeira ficha de filiação partidária. O velhinho. É o velhinho. Então eu tenho essa Do honra. jingle, né? dele em 89, lá, bote fé no velhinho. O Velhinho, velhinho é demais. Mas é isso aí. Bote fé isso no aí. velhinho. Ele sabe o que faz. E fez poucos votos, né? Ele não foi alguém que... sétimo, oitavo, né? Na lista, né? Que tinha Silvio Santos e... é uma turma bem grande. E o Silvio abriu mão, inclusive. Depois renunciou, né? Então, política é necessário e é vital para as nossas vidas, desde que estamos a 12 dias da eleição do segundo turno, derradeiras eleições de segundo turno para governador e para presidente do Brasil. E a gente vê disputas ainda acirradas na internet, especialmente, porque as campanhas mudou o foco. A campanha hoje ela é virtual, 80% virtual, não se vê mais discussões em locais públicos, tudo ali dentro, ali, quase que individual e particular em grupos. Mas é isso aí, é o nosso tempo, e é isso aí que a gente tem, e a gente tem que nos adaptarmos nisso, especialmente nisso aí. Mas ontem, foi dia do professor, a profissão mais digna que existe na face da Terra é um ser professor, porque é ali que inicia toda nosso estímulo para exercer uma profissão no futuro, para nos sentirmos um ser aceito socialmente. É ali na escola que vai se receber os primeiros contatos sociais, a gente vai conversar com os colegas e vai ter um modelo de autoridade que é a professora, que infelizmente hoje no Brasil não é mais como era antigamente. O Paulo, né, na Bíblia, falava do bom combate, né? O bom combate. Já lutei o bom combate. Paulo de Tarso. Em Timóteo, né? Quanto a mim já fui oferecido em libação e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor, justo juiz naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperando com amor sua aparição. É isso aí. Paulo de Tarso. Timóteo 2, 4, 6, 8. Doutor Henrique Abel, texto bíblico para a gente ilustrar um pouco do que é essa nossa campanha. Haddad está preparando uma carta aos evangélicos agora, né? Foi na igreja no fim de semana passado. CNBB, conferência. Ainda não temos cena nenhuma de nenhum terreiro de candomblé, mas talvez não tenha chego à Bahia, não que precise ir à Bahia para isso, né? As coisas estão bem complicadas lá para o lado petista, doutor Henrique Abel. Muito boa noite. Eu diria praticamente numa situação irreversível. Claro que a gente não deve dar nenhuma eleição por terminada antes, né, do encerramento da votação, nem democrático é isso, afinal de contas a escolha é do povo e o processo só termina quando o povo, né, sacraliza e concretiza essa manifestação de vontade. Estou recebendo um auxílio técnico aqui, obrigado. Mas todos os indicativos são de que está se construindo um cenário muito consolidado e muito tranquilo para a vitória do candidato Jair Bolsonaro. Acho que é muito difícil esperar uma reversão desse cenário nessa altura dos acontecimentos. As votações que nós tivemos para o Legislativo indicam claramente uma forte onda daquilo que a gente poderia chamar de um bolsonarismo. Então, a eleição previsível dele se insere dentro desse movimento maior, né, de coerência de para onde está indo o voto popular neste momento. Sabe que eu gosto de provocar, né? Por favor. Sabe que eu gosto, e aí vem um questionamento que vale para a nossa mesa. É um voto...
Bolsonaro ficará conhecido na história pelo bolsonarismo ou será mais um dos antipetistas a triunfarem? Eu responderia que... Qual é o movimento mais forte? É o bolsonarismo ou o antipetismo? Bom, essa é uma boa pergunta, porque eu concordo com a tua premissa, são movimentos distintos. Não me parece correto interpretar o bolsonarismo como uma simples expressão do antipetismo e nem como o antipetismo como sendo sinônimo de bolsonarismo. Eu concordo que são coisas diferentes. O que tem me chamado a atenção nisso que a gente pode chamar de bolsonarismo, e talvez isso indique até que o termo é precário, talvez a gente esteja usando este termo por falta até o momento da construção de uma terminologia mais adequada. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção é que o bolsonarismo é muito independente da própria figura do Bolsonaro, o que não acontecia com outros movimentos políticos ligados à figura de um grande líder. Então, por exemplo, ao longo de todos os anos que nós falamos em lulismo, seria impensável um lulismo sem a figura ou física, ou pelo menos idealizada, mitificada, do próprio Lula. Ao contrário, o bolsonarismo ele não me parece que ele é fundamentalmente dependente da figura física do candidato Jair Bolsonaro. Até pelo contrário, ele opera nesse primeiro momento como alguém que vai abrir as portas para que os representantes desta onda possam adentrar o poder, mas a partir do momento em que estiverem no poder, a figura do Bolsonaro se transforma até, possivelmente, numa figura dispensável. Se por qualquer razão a gente imagina um cenário em que ele tem algum agravamento de problema de saúde ou que ele manifeste uma dificuldade em estabelecer um diálogo político adequado com as instituições, não parece descabido imaginar ele sendo substituído por qualquer um da sua entourage, do seu grupo, das pessoas que estão ali ao seu redor. Eu já vi muitas pessoas falando com muita tranquilidade que vão votar no Bolsonaro, mas que se por algum motivo ele mostrar falta de competência ou falta de um certo futebol político, se daqui a pouco ele cai e assume o vice dele, não tem problema nenhum. Quer dizer, é um bolsonarismo que talvez ele precise ser redefinido com uma terminologia melhor, por causa que ele é muito desapegado do seu próprio grande líder. Parece que a função desse grande líder é mais de permitir que ele atue como alguém que vai abrir as portas para o ingresso no poder, do que propriamente como uma figura do grande líder que é insubstituível. Eu percebo que muitas pessoas que estão abraçando este movimento bolsonarista com muita paixão e com muita verve, não são assim tão encantadas com a figura do Jair Bolsonaro em si. E identificam sem grandes dificuldades, não tem problemas em identificar graves falhas nele, ou deficiências como candidato, ou um conjunto de inabilidades políticas. Mas reconhece que nesse momento ele é necessário para que as aspirações desse movimento cheguem até o poder. A partir de então, o quanto ele vai ser indispensável, ou quão profundo, quão sério vai ser definitivo, vai ser o papel dele na história política do país, ainda está para ser dito. Eu fico perguntando como a outra parte veria, por exemplo, porque acho que nenhum de nós gostaria de ver Zé Dirceu, ministro da Casa Civil, por exemplo, chefe da Casa Civil. Mas eu vejo que existe uma... Nem Jean Willis como ministro da Educação. Mas eu vejo que existe uma certa complacência com o nome de Onyx Lorenzoni, por exemplo. Um dos homens da Lava Jato, né? Que foi confesso. Confesso. Ele confessou um repasse, né? Sim, sabe fora os lá, outros. Né? O que mais tem por ele trás, confessou, né? O Caixa 2. Ele confessou aquilo que era impossível de não confessar. Né? Mas eu tenho percebido isso no eleitor do Bolsonaro, talvez até como um elemento assim de tranquilidade, porque agora não existe mais toda aquela tensão, porque a princípio nós estamos nos encaminhando para uma eleição que já está com contornos de decidido. Por conta disso. Parece que, né, saindo daquela tensão, daquele estágio defensivo, onde você tem que defender o seu candidato, porque você está com um certo receio de que ele corre um sério risco de perder as eleições, parece que, reduzindo essa tensão, eu tenho visto eleitores do Bolsonaro admitirem com a maior tranquilidade que, né, a gente tem que maneirar o que a gente pode esperar dele, a gente sabe que ele não é 100% honesto, mas também em Brasília quem é, né? O importante é que, a princípio, você acredita que ele vai mudar alguma coisa, mas aquele discurso mais radical de que não, os outros são podres e ele é 100% honesto, não, ele é 100% isso, não é, eu estou sentindo que já começa, né? Mas eu acho que isso nunca existiu, vai me desculpar. Já ouço falar até isso aí eu acho que nunca existiu. O que existiu e eu vi. O que existiu na realidade, e voltando lá na
na pergunta do que o Rodrigão perguntou aqui, é o seguinte, o bolsonarismo, o lulismo, etc., quem criou o Bolsonaro foi toda essa corrupção, foram os 16 anos do descaminho em que o Brasil tomou por políticos que deixaram chegar a essa situação. Estou conversando com o Cid Gomes. Olha, eu não cheguei, mas eu coaduno com o que ele disse lá para aqueles petistas. Personagem de nariz em personagem pé, do segundo turno, né? Estavam de nariz em pé, arrogantemente, Que loucura, se achando donos da verdade e se achando prepotentemente que a eleição está ganha no segundo turno, coisa que não estão olhando para trás, não tem mobilidade no seu pescoço, não está mexendo sua cabeça em cima dos ombros, em cima do pescoço, e olhando para o lado, e aonde o povo brasileiro está dando recado a cada dia que passa, e não é nessas eleições, ele já está dando desde 2 anos, 3 anos atrás, o povo já está dando seu recado, já está dando recado nas ruas, já está dando recado na forma como ele gasta seu dinheiro, na forma como ele investe. O empreendedor no Brasil já está deixando de investir no Brasil, já está fechando portas, já está demitindo, com todos os milhões de brasileiros desempregados que tem, com todos o índice de homicídios, 60 milhões de homicídios que existe no Brasil por ano. Isso tudo está sendo recado que está sendo dado aos nossos líderes políticos, sendo que somente eles estão numa estratosfera política que eles não conseguem sentar o seu traseiro em uma cadeira de palha, calçar as sandálias da humildade e olhar o país onde eles estão vivendo, porque a maioria deles, inclusive a maioria de esquerdistas, estão com seus filhos fora do Brasil, estudando em Miami, estudando não sei aonde, porque eles não vão para Cuba, eles não mandam os filhos para Venezuela, eles não mandam os filhos para Cuba, eles não mandam os filhos para a Coreia do Norte, eles mandam para os Estados Unidos, lá naquele país fascista, onde tem aquele Donald Trump prepotente, onde aquele Donald Trump manda as suas tropas militares para onde ele quer e ele toma o país que quer, é assim que eles falam, mas os filhos deles estão lá, né? E aí eles não têm essa noção. Eles não estão vendo o país que está se deteriorando nas mãos deles, nas mãos de quem fazem as leis. Entra ano, sai ano, eles têm que ver quem é que está, que tipo de país eles estão fazendo, que tipo de leis que eles estão deixando de fazer. As nossas leis, principalmente que o povo está saindo nas ruas e está gritando, que são as nossas leis penais, as nossas leis comerciais, as nossas leis que imputam ao marginal, que é o que a maioria do povo está gritando. Ninguém mais consegue trabalhar, porque não consegue sair à rua para trabalhar, porque é roubado. Ninguém consegue ir ao posto de saúde, porque ele na fila do posto de saúde ele é roubado. Ele não consegue mais mandar o filho para a escola sem ser numa van, sem ter que pagar, sem ter ônibus, porque se mandar com a mochila, pegar o ônibus ou ir a pé, ele é roubado a mochila dele, é roubado o celular dele, ele não sabe se o filho dele vai voltar. Então, quer dizer, o que é que os nossos legisladores, os nossos governantes políticos estão esperando? Que tipo de resposta eles querem do povo, a não ser essa, de criar um mito que foi criado, que a própria esquerda criou em 16 anos administrando o Brasil, tá? Que foi nesses 16 anos onde houve progressividade da pena para crimes hediondos, que houve desarmamento da população, tá? Pode ver, foi de 2002 para cá que começou todo esse avalanche, tá? Aonde preso não fica mais preso, aonde cidadão não tem mais arma, só quem tem arma é criminoso, aonde o índice de homicídios disparou assim, ó, vertiginosamente. O usuário e o onde antigamente o usuário ele era punido, onde ele era punido, hoje ele não é mais punido. Hoje ele é, no máximo, admoestado perante o juiz. Meu filho, tu não pode mais fumar maconha, isso te faz mal. Tu tá puxando aquele debate que não aconteceu ainda. Que não aconteceu ainda, que vocês estão me devendo. Opa, quem não veio na semana seguinte, doutor Henrique? Quem não veio Não, tinha que ter sido antes. Agora prescreveu. Agora precluiu. Então, assim, ó, o povo tá dando a resposta através de um ícone lá que ele botou, que pode ser Bolsonaro, pode ser João do Sapo, pode ser quem quiser que fosse, mas tinha que aparecer alguém lá
e Bolsonaro é o salvador da pátria. Não, não é. Ele é tão pecador quanto qualquer um, ele é tão político quanto qualquer um, de repente ele está até surfando nessa onda que está vindo, mas ele é o cara que está ali no momento certo, na hora certa, que está falando o que o povo quer ouvir. O povo está cansado, ele precisa de Ou um seja, bom em última instância, tu não discorda da minha leitura? Não. Tu disse em outras palavras o que eu disse. Eu sou bolsonarista? Não, eu não sou bolsonarista. Mas eu quero que Bolsonaro ganhe e eu quero que ele faça o que ele está dizendo. Agora, pode me decepcionar? Pode. Poderá vir a nos decepcionar? Pode, como qualquer ser humano pode vir, pode assumir o poder, vai lá, vai virar a cabeça, não vai conseguir cumprir. Mas há de reconhecer que essa é uma mudança de postura de alguém que até uns meses atrás, qualquer lugar que chegava, era recebido os gritos de mito. E ainda é. E ainda é. Ainda é? Eu Ainda tenho é. notado uma diferença da percepção. Ele não sai mais de casa. Ele sai de casa. Até dois, ele não sai mais de casa. Até Ele dois, não vai debate, ele não vai ele mais até sai, aeroporto, mas ele vai só onde ele quer. Só vai no jardim dele, ele não sai mais de Pra casa. visitar o BOP ele tava bom, mas pra debate ele tá mal. E tu acha que ele vai desperdiçar isso? Eu acho que é uma mudança no eleitorado dele. E se eu estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. É estratégia, né? Não, é estratégia de marketing, até aí meu eu amigo. concordo, porque a gente Tá tem surfando, né? a gente tem que ser, né, realista. Outros candidatos em outras épocas se Fizeram valeram a de mesma estratégias coisa. semelhantes. Exatamente. Então a gente tem que ser realista. Mas eu tenho notado uma mudança na percepção no discurso dos eleitores do Bolsonaro, onde aquela pregação incondicional a um mito está dando lugar a uma ideia de que é o melhor que tem no momento, a gente espera que vai dar uma sacudida e alguma coisa vai melhorar, e se melhorar só uma coisinha aqui e ali já é um começo de algo. Mas as expectativas já estão sendo assim colocadas num patamar mais realista agora que a vitória parece iminente. Eu tenho notado uma diferença grande nesse sentido. E é uma coisa positiva. E eu acho que o que o Ivan expressa aqui é essa ideia de que, em última instância, a gente foi governado por um tempo prolongado por um partido de esquerda. E picou essa ideia de que, basicamente, os problemas do país estão relacionados à esquerda e que vai se resolver tudo colocando um pessoal de direita lá. É a hora disso acontecer. Até vai ser uma forma de desconstruir esse tipo de discurso, deixar o país ser governado no legislativo, no executivo. Mas o Temer já foi isso. É que se você for fazer uma análise racional disso aí, tudo isso vai abaixo, porque para começo de conversa o PT já não está governando o país há 2 anos. Então já começa por aí, né? Nós não temos aquilo que seria uma coisa normal. Por exemplo, o PT venceu as eleições de 2014, chegaria no poder até 2018 e estaria Saiu sujeito em maio a perder. de 2015. Quer dizer, já não está há 2 anos. E nós temos que lembrar outra coisa. Mas ficou 13 anos no poder. Sim, no poder executivo, com um congresso de maioria conservadora, onde estavam lá com ele governando, abraçados, PMDB, PP e todos esses partidos que agora parecem que nunca fizeram parte de nada disso e que tem uma dificuldade muito grande de assumir responsabilidades. Mas eu acho que o Ivan traduz um sentimento popular que eu identifico como é o que realmente as pessoas estão sentindo. A gente quer uma renovação, mantendo de fora, por um tempo, esse pessoal que esteve tanto tempo no poder, pelo menos em âmbito executivo, e vamos ver o que pode mudar. E hoje não se tem outra alternativa, né, Henrique, né, Ivan? Ou é um ou é outro. Esse é um joguinho do duelo. É o joguinho do resta um. Restaram esses dois. Qualquer outra situação é cogitação. E vocês são testemunhas que eu tenho insistido aqui em todos os lugares onde eu posso me manifestar. Eu acho que o PT não deveria estar nessa eleição. Eu acho que o PT deveria ter tido a humildade de participar de uma frente. Ontem falamos muito da arrogância. Mas não deveria, porque eu não identifico que o partido detinha as condições de chegar para a população e solicitar um voto de confiança no sentido de receber um 5º mandato presidencial consecutivo. É um erro de estratégia do PT ter insistiram naquela ideia que nós sabíamos que era impossível da candidatura do Lula. Todo mundo sabia que aquilo não era juridicamente viável, ele estava condenado, foi preso. Aí colocaram o candidato que seria o vice como sendo o principal. Foi uma bagunça e eu acho que nesse sentido estão pagando o preço de estratégias e ideias erradas. Eu acho que uma questão é, vamos tentar pontuar historicamente o que está acontecendo. Eu acho que o Bolsonaro é um candidato que veio de um contexto. Certeza. Vocês imaginem em 1990 lançar um capitão para presidente da República, o que ia resultar isso? Não teria chance. Não precisa nem dizer o nome de ninguém, mas uma patente capitão em 1990 não ia fazer voto nenhum, ou ia? Não faria. Não ia. Não faria. Então nós estamos dentro Seria de um uma reacionário que estaria ali tentando retomar Nós o poder. tivemos um candidato e entrou, de certa forma... E a ditadura na iminência. Né? Quer dizer, esse seria o discurso. E não faria voto nenhum. Então, a circunstância hoje é outra. Nós temos uma situação onde
a democracia O já Prouna foi não experimentada. o Enéas não foi esse candidato em 89? Que defendia o militarismo. Acho que sim. Defendia a bomba atômica. Creio que sim. Tinha uma agenda assim e ficou E quarto ou quinto lugar? Tinha 10 segundos para falar tudo isso, né? Eu não sei se chegava a 10. Era a visto inteligência quase como dele, uma piada, né? É. Quase como um alívio cômico. E hoje, da até disputa. hoje se fala nele, né? Como alguém Sim, sem dúvida. que não teve a oportunidade e Foi a campeão chance de que votos até merecia. pouco tempo atrás. Né? É. Então, eu acho que o Bolsonaro ele soube usar esse momento histórico, porque quando é que a gente começou a ouvir falar de Bolsonaro? Nas votações no Congresso, naquelas coletivas, onde ele se exaltava a favor do controle e homenageando ditadores, etc. Quer dizer, ele tinha uma postura, a mesma postura que ele tem hoje, ele tinha dentro do Congresso. Só que absorvido pelos 513 outros deputados, né? Então, Eu gosto muito da e ele mudança usou muito bem do isso. discurso dele. É um discurso arrefeceu o discurso no segundo turno. que hoje, historicamente hoje, nesse momento, pontualmente, ele é agradável. É o que nós estamos precisando, de segurança pública. Agradável fica por educação, sua conta, doutor alguém Maia. que mande. Não, agradável aos ouvidos. Aqui eu tenho que fazer, né? Só o gancho. Eu, como ex-militar e eu como policial, eu digo que agradável aos meus ouvidos. Ah, boa. Aqui eu tenho que fazer o gancho da Marine Le Pen, que é considerada a fina flor do fascismo por toda a Europa, que ela diz, o Bolsonaro diz coisas desagradáveis. Por palavras dela, não minha. Então, No mínimo, ela vai ser repreendida por ele. Mas, se me permitem, eu vi uma análise esses dias que fez uma leitura muito parecida com a que o doutor estava expondo, no sentido de que o Bolsonaro passou a vida toda falando para um público muito restrito. Da qual ele dependia para se eleger e que queria ouvir essas coisas que saíam um pouco da curva. A partir do momento em que ele está agora como representante das grandes massas populares, ele vai ter que se reinventar e ele provavelmente fará isso. Essa é uma análise interessante. Não quer dizer que a pessoa vai insistir numa estreiteza de visão que foi interessante para ele eleitoralmente em outros momentos, mas que agora não é mais o personagem que ele precisa ser para estar à altura de assumir uma presidência da República. Ele vai ter que deixar de ser personagem para se tornar alguém que vai executar um plano. Sim. Né? Ou construir um outro personagem. Ou construir um novo personagem, que vai poder viabilizá-lo, vamos dizer. Que essa é uma tarefa difícil, muito difícil. Muito delicada, porque se ele mudar, se ele constrói um novo personagem que é muito diferente desse Bolsonaro, os eleitores dele vão se sentir traídos. Vão. E se ele ficar muito fiel a esse mito que funcionava no YouTube, ele não consegue ser funcional como presidente da República. Ele não vai conseguir. É um desafio muito grande. Ele precisa do Congresso, do Senado. Ele precisa Eu espero que sim. isso. Eu espero que precise. Ele não tem como fugir disso aí. Eu espero que sim. Ele vai ter que governar com essas E a forças proposta de políticas. ele aumentar o STF em mais 10 ministros? Estamos aqui com 3 doutores, né? 3 jurisconsultos. Não entendi a pergunta. Ele tem a proposta de aumentar o STF em Para mais 21 10 ministros. em mais Eu acho que 10 era interessante. Eu acho que o 11 tem uma representatividade muito pequena de todo o complexo que existe e da quantidade, do volume de processos que precisam e devam ser analisados, né? Desde que o STF exerça a sua função, que é julgar, né? A forma de ser escolhido ministro continua a mesma. Sua visão deve continuar a mesma. Eu não concordo com essa fórmula aí. Eu não concordo. Doutor Ivan. Olha, eu acho que indicações são sempre perigosas. Indicações políticas, todas elas, indicações políticas, dizer para indicações políticas de um ministro do STF, ela é muito O temerária. governo petista elencou quase todos eles. Exatamente. E isso me diz assim, olha, é complicado indicar um ministro do STF, sendo que Lula botou quase todos, Lula e Dilma botaram quase todos lá. Então, 11 ministros, aí tu pensa, 11 ministros, quase todos indicados pelo PT, de Lula e Dilma. 21 já seria mais difícil, então o PT não teria a maioria deles, ter Algumas indicado a maioria escolhas deles. muito isentas, né? Tanto que o Joaquim Barbosa foi o próprio algoz do PT, né? Em partes, né? Tanto que Foi, não amarelou foi? E foi embora, né? Tão algoz que ele foi que chegou num certo tempo Mas que o ele amarelou mensalão e foi embora, né? foi ele que Mas criminalizou se ele não precisava ter saído. E recebeu Saiu a visita pelo do amarelão Haddad que pegou, ontem. né? recebeu a visita. Né? Recebeu o Haddad ontem na visita. Eles Mais 10 conversaram. ministros? Então, eu acho que seria mais difícil de corromper, seria mais difícil de, vamos dizer assim, de não serem isentos. Eu acho que
seria passível de colocar mais 10, mas Doutor Henrique. a forma deveria mudar. Eu sou terminantemente contra, porque os exemplos históricos que nós temos é sempre esse tipo de medida sendo usado como uma forma de o executivo aparelhar em massa e tomar conta da Suprema Corte. O Hugo Chávez fez uma coisa idêntica na Venezuela. Quer dizer, você tem 11 ministros, daí você sabe que ao longo do seu governo você vai ter uma, talvez 2 indicações, aí num canetaço você passa de 11 para 21 ministros e daqui a pouco você põe numa sentada só 10 nomes indicados por você. Então, do ponto de vista de quem está no executivo, é uma maravilha. Acho que deveria ter critérios para isso, né? Não criar 10 de uma vez só. A única maneira diferente. que eu vejo seria a forma de indicação deveria mudar. Você teria que redefinir o número de ministros e teria que mudar completamente a forma de indicação, de modo que isso não quantidade de processos pedem mais ministros, né? Mas olha, eu fico me perguntando se nós precisamos de mais ministros ou se nós precisamos parar de mandar tudo para o STF. Porque também tem isso. Vou parar de mandar tudo para o judiciário. Porque nos últimos tempos a gente parou de fazer política e a política passou a ser feita pelos tribunais. Aí a gente tem que botar todo mundo dentro dos tribunais, porque basicamente a gente vai esvaziar as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado, daqui a pouco até as estruturas do Executivo, vamos botar todo mundo dentro do judiciário. Porque se judicializou demais a política. Então isso também tem que ser levado em consideração. Agora, num primeiro momento, eu sempre vejo com muita desconfiança uma iniciativa do Executivo que vem em conveniência dele. Sempre que o Executivo está sugerindo, sociedade, eu tive uma ótima ideia aqui que vai beneficiar muito vocês. Aí ele te passa aquilo ali é uma forma dele, Executivo, ficar mais poderoso. Eu sempre vejo isso com vários pés atrás. Mas, doutor, uma corte com 11 ministros, o senhor acha que ela traz uma representatividade mínima e necessária para o país? Eu acho que a questão da representatividade está mais na interpretação constitucional e nos interditos, nos limites que os juízes aceitam, que estão, ou seja, que eles sentem que eles não podem se arvorar de uma discricionariedade judicial para decidir de acordo com as suas convicções políticas, coisa e tal. Ou seja, se evitar aquela posição que é típica, por exemplo, do ministro Barroso, de achar que ele é um cara que está fazendo história, que ele é o porta-voz do avanço histórico, não sei o quê, esse ativismo judicial. Quer dizer, você entender que você é juiz, você é um dos grandes, ali é um dos 11 ministros da Suprema Corte, mas que você não é o dono do direito. Você também está adstrito e interditado pelos limites. No mesmo raciocínio que o senhor justifica pelo não crescimento, isso também ia diluir num maior número de ministros dentro da Corte. Quer dizer, se tem 21, o estrelismo, digamos assim, ia ser mais difícil também, porque isso também ia se diluir na quantidade. Em tese, mas isso depende do grau de dependência ou não do Executivo. Por exemplo, da forma de como serão indicados. No modelo autoritário que se estabeleceu na Venezuela de 10, 15 anos para cá, se aumentou o número de ministros e eles são absolutamente... Mas nós não podemos usar como parâmetro a Venezuela. Eles estão a serviço do Executivo. Nós não podemos usar como parâmetro a Venezuela. Não podemos, mas isso é o que mais tem sido feito na eleição. Não. Principalmente. Usar como parâmetro a Venezuela, onde Hugo Chávez e Maduro agora pegaram e simplesmente destituíram juízes, botaram juízes lá dentro, juízes deles, aparelhados por eles, aí nós temos que votar em Haddad e botar PT e continuismo e acabou. Nós temos que fazer aqui no Brasil, na nossa democracia, a democracia que nós queremos, democracia diante de uma Constituição, da qual nós queremos, da qual nós estamos tentando fazer com que não haja um continuismo, ou seja, que um mesmo partido de esquerda continue governando por mais de 16 anos, que não seja uma Cuba, eterna Cuba, uma eterna Venezuela. Bom, nós temos que ter uma Suprema Corte dentro de seus parâmetros constitucionais, que defenda a Constituição, seja a guardiã da Constituição, que tenha 11 ou 21 ministros dentro dela, que sejam responsáveis, e como disse o Dr. Mário Bocassi, onde o estrelismo seja apagado pelos demais ministros. Esse negócio de estrela é bom apagar, inclusive. De vez, Tá cadente. Eu tenho menos receio do estrelismo pessoal de cada um dos magistrados e mais receio do quanta liberdade eles têm ou não para contrariar e para interditar o Poder Executivo, que é uma coisa que na Venezuela não existe. Há mais de 10 anos a Suprema Corte existe para dizer amém. Nós temos esse é o meu receio. É uma submissão. Nós temos dois grupos, senhores, que estão sendo marginalizados e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então vamos dar um espacinho para os nossos apoiadores culturais e vamos dar um espacinho aqui para os nossos
telespectadores e internautas que estão aqui na audiência. Fábio Winter está dando boa noite para toda a bancada. Mais uma vez, doutor Abel fazendo uma perfeita análise de conjuntura. A Agatha Christie está dizendo... Agatha Christie... Adorei o nome, meus parabéns. Te admiro, parabéns, Ivan, sempre contigo. Beijo, Agatha. A Agatha é irmã mesmo? De coração. Ah, de coração. E E é a Agatha irmã. Christie, é? Agatha Christie é o nome Mas dela. Parabéns é a pelo mãe nome. ou o pai que eram... Ô, Agatha, é a mãe ou o pai que É eram um mistério, mãe, ninguém a sabe. apaixonados? É um mistério. É um mistério. Eles nunca Obrigado, esclareceram doutor. para deixar no mistério. Aline E Lorscheider. vou te dizer, é uma excelente condutora da SAMU. Muito bem. Muito bem. Agatha Christie. Obrigado pelo trabalho, então, Agatha. Importante trabalho na sua comunidade, né? Aline Lorscheider está dizendo, Ivan, tu tens meu respeito e admiração. Beijo, Um grande Aline. abraço a ti, essa bancada top. Paulo Velasco está dizendo, muito boa noite, Ivan, falou tudo, resumiu a realidade que alguns insistem em tapar por trás de mosqueteiros poídos. Braço. Oi, Olha aí. Bueno. filosófico. Falou Tá, tudo. tá. Quem falou Ó. tudo foi tu, Paulo. Tá poético, Paulo Velasco. Toma Obrigado uma taça pela tua de vinho audiência, por mim Paulo. aí, Paulo. Laércio Pintz está mandando abraço. Agatha Christie, isso aí, Bolsonaro. Abraço, o Carlos Laércio. Fonseca está perguntando, quem o Henrique sugere nesse momento como saída para o Brasil? Olha, Salgado pergunta- Filho. Por favor, Salgado Filho. quero responder essa. Eu respondi, na verdade, essa questão, eu antecipei ela umas 2, 3 semanas aqui no programa, quando eu insisti no erro que era transformar o segundo turno nessa polarização entre Bolsonaro e PT. Como eu antecipei anteriormente, acho que não Era há só o que eu saída. temia. Eu sou um eleitor, né? E falo isso abertamente, sou mais de esquerda do que de direita, mais progressista do que conservador, mas antes de tudo, eu sou um democrata profundamente comprometido com o liberalismo filosófico e político. Do ponto de vista de um democrata, esse segundo turno não oferece uma solução viável. Porque, de um lado, você tem um candidato que tem um histórico de mais de 20 anos de declarações que são profundamente antidemocráticas e que flertam com o autoritarismo expresso e declarado, e, do outro lado, você tem um partido que passou por todo um longo ciclo de ascensão e queda, depois de 13 anos no poder, e que agora se sente autorizado a pedir um 5º mandato consecutivo presidencial para a população. Não tem solução, então, eu fico devendo, sinto muito, gostaria de ter uma número, resposta doutor? melhor. Eu acho que vários O candidatos... número tem 17 e 13, o seu número qual é? A piada que eu estou fazendo atualmente é a seguinte: qual é o número que eu boto ali para autodestruição? Tipo Missão Impossível, sabe? Essa mensagem vai se destruir. 5 segundos. Eu acho que eu vou botar 666 daí. Vou tentar esta urna antes de qualquer coisa. Eu iria preferir. Marinei Carvalho está dizendo, Abel, as expectativas estão adaptadas ao eleitor que rejeita Bolsonaro, mas não é a base das propostas, manobra de campanha. Aline Lorscheider está dizendo, Bolsonaro se Abraço, elegerá e Marinei. dará um outro ânimo ao brasileiro. Precisamos dessa mudança urgente. Já pagamos todos os nossos pecados com um governo vergonhoso como o do PT. A Ivete Mago está dizendo, abraço ao meu amigo Dr. Mário, meu colega de bancada das quartas-feiras na Rádio ABC, no programa Fatos e Opiniões. Abraço, Ivete, amiga. Dona Ivete e o Coronel Mago Ivete. estão convocados para estar aqui com a gente, tá? Gente muito Fica boa. convite Aí. público aqui. Ambos, casal Laércio 20. Pintz, quem viu o surgimento do Lula no ABC Paulista e o caçador de Marajás, Fernando Collor, sabe que não podemos colocar as duas mãos no fogo. Com cautela e sobriedade, sem exageros de qualquer parte, estou apostando em Bolsonaro, mas ele não é Deus. Verdade, Lércio. Grande agente penitenciário, O Lércio. Ivan respondeu ele, né? Verdade, isso coloquei há pouco. A Ivete está dando abraços, beijos nas filhotas lindas e na esposa. Obrigado, A Agatha Ivete. Christie está dizendo, mas queremos um Brasil melhor. Ana Paula Halber está dando um oizinho aqui. Beijo, Ana Paula. O Carlos Fonseca está dizendo, somos dois, infelizmente, nivelamos por baixo. E a Marinei está dizendo, Abel, em quem você votou? No primeiro turno, eu votei no Ciro, com uma certa dificuldade, porque eu identificava muitos problemas nele. Ele é um cara que eu imagino ele, como presidente, ele teria grandes dificuldades em fazer um diálogo político. Ele é um sujeito turrão, difícil. Mas ele é um de vários... Eu ia te provocar agora. Tu falaste do Bolsonaro ele é ser um de vários- autoritarista. Autoritarismo. Não, mas não dá pra comparar. O Ciro não é autoritário. Não, o Ciro Gomes nunca falou em matar 30 mil Não, pessoas. mas ele nunca foi à rua, Nunca nunca disse- botou nunca dedo, disse nunca que- disse, não, eu vou aí não, mas ele agora, disse que ia soltar o Não, Lula. isso eu concordo, eu concordo. Porque eu vou lá, vou Concordo. quebrar sua Os cara. dois são Ele grossos. nunca E foi. essa é uma preocupação. Os dois são grossos. Ele é autoritário, Os ele é um dois são grossos. coronel, ele Mas, é um safado. ele é um de Ciro vários Gomes. candidatos Coronel do sem primeiro patente. turno É, que eu tinha coronel minhas sem calça restrições. curta.
Alckmin, Meirelles, mas me parece que qualquer um deles, Marina, Meirelles, Ciro, seria uma opção melhor do que essa polarização que acabou acontecendo no segundo turno. A Marinei, Mas não foram competentes. Não. Alguma coisa aconteceu no caminho desse pessoal. É que eu acho que eles não traduzem o atual momento político. Exatamente. Essa polarização diz alguma coisa sobre o momento Pedro, político. vamos fazer um espaço bem acho que tem curtinho razão do nosso nisso. telespectador acompanhar os nossos apoiadores culturais e a gente volta pro ponto final. Fred Lyon, Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Sim, eu sei. Mas Estamos de volta no oferecimento de Tecnolar, Central de Alarmes, Mercator, Brown Móveis, Sebratel e Lockfair. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Valorize e prestigie os nossos apoiadores culturais. A Marinei está dizendo aqui, Ivan, impossível comparar Ciro com Bolsonaro. Impossível comparar qualquer um deles entre eles, né? Não, possível né? Pois Comparar é possível. É possível. O problema é o que dá o resultado disso aí, né? Eu tava louco para ouvir de vocês, Realmente que é vocês ouviram o impossível. debate entre Sartori Bolsonaro dá de 10-0 em e si. Eduardo Leite, mas o tempo não nos permite mais que a gente consiga Isso avançar. sim é difícil. Comparar Tu Gringo. ouviu o debate? e Eduardo Leite. Não, impossível, porque eu estava trabalhando de manhã, fazendo local de Doutor Henrique, Investigação. acompanhou o Não debate? acompanhei o debate, já decidi aqui no Rio Grande do Sul, vou votar nulo. Vejo os dois candidatos que estão no segundo turno aqui no Rio Grande do Sul como 2 nulidades completas que são indignas de que se digite o número respectivo de cada um na urna. Doutor Mário, Eu gostei muito do estilo do debate. Achei Dinâmico. e proveitoso, produtivo. E o Eduardo Leite, ele me parece assim um candidato muito... Faltam algumas coisas assim para ser um É uma governador do estado do oferta. Rio Grande do Sul. Mas ele pelo posicionamento dele, ele deu quase uma surra no gringo. A conclusão, né? ele no gringo. No gringo. O gringo. Mas o senhor ainda acha que o gringo... Eu acho que ele vai ganhar ainda. Acho que ele tem condições de Muito bem. emplacar. Vamos para o nosso ponto final. O seu filho Fred está na ilha, O Frederico tá lá, ele mora na ilha lá. Professor de Tá mal, educação rapaz, física. então. Tá muito mal. mas ele trabalha bastante na ilha? Trabalha Porque o pessoal de que- tênis e calção o ano Pois é, inteiro, o pessoal fica tranquilo. numa malevolência, assim, trabalhando Mas lá. isso aí é um esforço conquistado Trabalha mal, hein? por ele, todos os méritos Evidentemente, dele, ele é um brincadeira, excelente né? profissional, é um baita de um cara. E a nossa vereadora Tita está na audiência também. Também está na Tita, A audiência. Tita que amanhã vai Beijão, estar com a a gente Tita, aqui. Que vai assumir o lugar do nosso querido deputado estadual. No lugar Exatamente. disso, nossa Câmara de Vereadores. Ô, Ivan Carlos, vamos começar pelo ponto final contigo? Meu ponto final aí para as molinhas do nosso amigo não explodirem no peito. É só o meu abraço aí a todos que nos assistiram hoje e deixar aí o meu carinho, né? E até terça-feira que vem. Um abraço. Doutor Henrique Abel. Fazer o ponto final rapidamente, convidando para um evento muito legal que vai ter aqui em Novo Hamburgo agora no final do mês, na última semana de outubro, semana do Halloween, vai ter a primeira mostra de cinema fantástico aqui de Novo Hamburgo, Fantasnoia, está sendo promovido pela Secretaria de Cultura aqui da cidade. Os ingressos já devem estar disponíveis essa semana no Centro de Cultura. O evento é gratuito, entrada franca. Vão ser 4 noites de filmes e produções curtas e longas metragens, sobretudo de realizadores, diretores e produtores aqui da região. Então acho que é uma iniciativa muito legal, aí, pioneira para a cidade, até onde eu tenho conhecimento. Fica o convite, né? Já tem uma página no Facebook lá, é Facebook/Fantasnoia. Confiram, eu acho que vai estar bem legal.
Um belo trabalho que a Secretaria Municipal de Cultura está fazendo em relação ao audiovisual, né? Nossa, Várias belíssimo. frentes Não só abertas, nessa área, mas nessa área com garantindo muito uma destaque. verba de 5,6 milhões E na deixar o semana meu boa passada. noite aí, obrigado pela paciência. A gente, eu falei ontem, doutor, acabamos de sair de um evento maravilhoso, que foi a Feira da Loucura dos Sapatos, muitos dias de uma festividade enorme, um belo trabalho realizado pela direção da FENAC. Estamos no meio da Feira do Livro, né? Agora, nesse momento, tem show acontecendo lá. E no próximo fim de semana, todos Hamburgo Velho, nós temos Hambúrguer Berg Fest. Né? Com certeza as ruas de nosso Hamburgo Velho vão estar tomadas, como foi ano a ano, sábado e domingo, tomadas de pessoas ávidas por um bom caneco de chopp. E se beber, não dirija, e se dirige, Vamos de não táxi, beba. vamos de Uber, vamos de usem. carona, vamos motorista rodar. Faz a Angélica e vai de táxi, né? Mas Doutor Mário, prazer sempre ter o senhor conosco na bancada. agradeço Até o muito ponto o final. convite, me convida sempre que eu venho, e eu gosto de estar aqui, participar, e essa interação com o telespectador e com a bancada é excelente. A gente só cresce como cidadão e A como gente é pessoa que humana. aprende com vocês aqui. A troca é mútua. E eu gostaria de chamar o povo para ir para a praça. Nós Opa. temos na praça a Feira do Livro. Feira do Livro, E tá correndo. nós não vamos mudar o nosso país sem leitura, sem educação. Então é uma oportunidade de se comprar livros bons e baratos. Então que a gente vá e frequente a praça 20 de setembro, né? É isso aí. É um local onde está sendo realizada a Feira do Livro. Muito bem. O Ivan tá dando um obrigado aqui por todos terem assistido, interagindo com os nossos internautas, né, doutor? Sempre. E a Ângela Maieski está colaborando aqui também. Parabéns, debatedores coerentes ao analisar a política atual. Valeu, Rodrigo Estevam, proporcionar a oportunidade de assistir algo que realmente vale a pena. Muito obrigado. Quem faz Obrigado, isso é essa obrigado, turma Ângela. aqui, Obrigado professora por nos Ângela assistir. Maieski. Professora Ângela, nossa audiência. Vem aí o Canizio Idol, vai no nosso Vale a Pena. Nós voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.